Um bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui e, como medida de segurança, fazendo esse vídeo para apresentar a nossa audiência pública do primeiro quadrimestre de 2020. E como nós não podemos, fazer reunião presencial por conta dessa pandemia, nós estamos fazendo esse vídeo. Eu gostaria de falar também, pedir às pessoas que fiquem mais em casa o máximo possível. Hoje, na nossa realidade, são 17 casos confirmados e outros suspeitos. Hoje nós temos o vírus circulando no município. Então isso aí é uma coisa muito importante, que as pessoas se previnam, as pessoas ficarem em casa, usar máscara, tomar as medidas de higiene, álcool gel nas mãos, lavar as mãos sempre, porque hoje a gente tem o vírus circulando no município. Há 2 semanas atrás a gente não tinha isso e hoje a gente tem. Então, mais uma vez, a gente pede à população que faça a sua parte. Nós estamos aqui tentando fazer a nossa, mas a gente precisa mais do que nunca da colaboração da comunidade, pela própria segurança de cada um, das pessoas que estão em casa, dos idosos que não podem sair de jeito nenhum. Os idosos não deviam estar indo para a rua de jeito nenhum, por conta da imunidade ser mais baixa e as pessoas poderem ser contaminadas. Então eu peço mais uma vez, gente, se não tiver muita necessidade, não saia de casa. Saia mesmo com máscara se tiver muita necessidade. E lavar as mãos, álcool gel nas mãos, para ter o máximo possível, para a gente ter o máximo possível de prevenção. Tá? Então, assim, agora eu vou passar para o Rodrigo, que vai apresentar nossa audiência pública de todas as áreas da saúde, com a colaboração do Rogério Lima também, que é nosso colaborador, sempre para essa apresentação. Muito obrigada. A audiência pública do primeiro quadrimestre de 2020 da saúde, ela corresponde aos períodos de janeiro a abril do corrente ano, onde a gente vai prestar contas de todas as ações e serviços de saúde que foram realizadas nesse período. Inicialmente, assim como a administração pública, o órgão do executivo, a prefeitura, tem os seus instrumentos de gestão, na saúde não é diferente. A gente também tem os nossos instrumentos de gestão, que são da minha área técnica, que é a área técnica de planejamento de saúde, que o principal dele, que é um braço do plano plurianual, que é o Plano Municipal de Saúde, que vai ser usado para 4 anos, e ele vai balizar todas as ações de serviço de saúde nesse período. Ele é sempre realizado em conferência, então teve Conferência Municipal de Saúde, onde foram discutidas as propostas com a comunidade no ano de 2017, e esse plano tem a vigência de 2018 a 2021, que posteriormente é aprovado no seu respectivo conselho, no caso o Conselho Municipal de Saúde, lá no mês de agosto, quando foram consolidados todos os dados para a construção desse documento. Ele não é um documento rígido, ele é um documento que pode ser alterado a qualquer momento pela área técnica, junto com os coordenadores, a partir das discussões de todo o movimento que acontece dentro das políticas de saúde. Aí a gente encaminha isso para o Conselho quando há necessidade de alteração. A audiência pública da saúde, assim como a audiência pública da prefeitura, ela é balizada por uma lei complementar. No caso, a prefeitura é a Lei de Responsabilidade Fiscal e a saúde é a Lei Complementar 141 de 2012, que lá no seu artigo 36, ela vai dizer que o gestor precisa apresentar na Câmara do seu município, na Assembleia Legislativa do seu município, o relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, nos meses de maio, setembro e fevereiro do ano seguinte da execução orçamentária. Então, maio, a gente apresenta o primeiro quadrimestre. E dentro da nossa apresentação precisa ter o demonstrativo financeiro,
as auditorias realizadas ou aquelas que estão em fase de execução, a oferta e a produção de serviços públicos, tanto da rede própria, quanto da rede contratada ou conveniada, e aqueles indicadores que são passíveis de monitoramento no quadrimestre, porque a nossa área de planejamento, a gente trabalha também com o monitoramento de indicadores de saúde. É importante destacar que nesse período, como a Marília já citou, referente à pandemia do coronavírus, o novo coronavírus, houve uma resolução da SES que vai dizer, a resolução 2004, 19 de março de 2020, que ela vai falar sobre a questão da diminuição da oferta de serviços no âmbito do estado do Rio de Janeiro, tanto das redes próprias, quanto das contratadas, quanto das conveniadas. Em alguns momentos eu trago um gráfico comparativo, até para elucidar mais fácil para a população entender, da questão assim, da diminuição. Por que diminuiu o número de atendimentos? Isso tudo a gente vai explicar, mas houve uma regulamentação para isso. Então, os atendimentos tinham que ser reduzidos a partir de março, não poderia mais atender os procedimentos seletivos às dinâmicas que estavam sendo atendidos. Pode passar? Agora a gente veio para o demonstrativo da receita e da despesa, que eu conto com a ajuda do meu amigo Rogério, para poder fazer essa apresentação junto comigo, que é uma parte mais específica, contábil, e é importante que nesse período, como ele já disse, da audiência pública da Prefeitura, o uso aplicado dos 15,90%, que é importante nesse quadrimestre a gente já está cumprindo. Colaborando aqui com a audiência pública do meu amigo Rodrigo da área de saúde, a gente vem aqui demonstrar para vocês os valores que são adentrados que são contabilizados pelo Fundo Municipal de Saúde, do qual eu sou o contador. Então, a gente pode ver aqui que nós temos a análise da receita e despesa nesses 4 meses, de janeiro a abril. Então a gente pode ver aqui que nós pegamos em dezembro de 2019 6.459.922,08 de saldo. Aí nós tivemos uma entrada de receita de 7.571.141,73. Aí nós tivemos transferência de receitas de 2.360.498,22. Aí dessas receitas, nós tivemos o rendimento de aplicação que deu desse recurso de 45.193,18 centavos. Nós tivemos uma saída aí, ou seja, nós pagamos despesas aí no patamar aí de 8.321.553,96 centavos. E nós tivemos uma saída de transferência, entrar transferência e receita. E saída de transferência entre uma conta e outra, tá? Do mesmo fundo, tá? Para seguir alguns mandamentos. Nós tivemos 1.124.252,84. E a gente finaliza aqui o saldo em abril de 2020 de 6.890.948,41. Aí você pode me perguntar, nossa, a saúde está com 6 milhões em caixa, é muito dinheiro. Mas por quê? O que está acontecendo? Aí nessa questão aí a gente vai detalhar melhor, peço até a colaboração do meu amigo Rodrigo aqui, para a gente falar melhor de como é contabilizado e para que servem esses recursos da saúde que estão ali no patamar de 6 milhões. Então, nesses 6 milhões aqui que tem de saldo, né, no mês de abril, já tem todas as receitas que foram entrando, tanto dos fundos estaduais, né, o Fundo Estadual de Saúde e o Fundo Nacional de Saúde. Do Fundo Nacional de Saúde passam durante o mês aqui no município os recursos tanto da atenção básica, quanto da média e alta complexidade, quanto de vigilância e da assistência farmacêutica, que a gente descreve em alguns momentos para facilitar. Isso são mensais. Então esses recursos somam uma importância muito alta, mas são recursos que chegam e já têm a sua destinação, tanto para efetivação de políticas públicas como da atenção básica, quanto da média e alta complexidade, quanto de vigilância e de assistência farmacêutica. Pode passar.
Aí, como a gente já apresentou, né, o quantitativo das despesas aplicadas foram 15,9, que já é um avanço, né, no primeiro quadrimestre a gente atingir, mas pode melhorar, né, a gente atingir aí até o terceiro quadrimestre, que ele é cumulativo. Pode passar. E isso que é importante a gente detalhar. Na atividade, assim como Itaperuna, foram os primeiros municípios a serem plenos do sistema de saúde, desde os seus processos de NOB, NOA, SUS, quando teve a construção do Sistema Único de Saúde lá em 1990. Então é importante a gente compreender que esses recursos aqui, que são uma importância de quase 700 mil reais, eles são recursos da região noroeste, que estão no Fundo Municipal de Saúde. Eles ficavam no fundo de Itaperuna, mas aí depois o Estado decidiu transferi-los para o Fundo Municipal de Inatividade, porque só esses dois municípios na época eram plenos e poderiam administrar o recurso. Então esse recurso soma naquela importância, mas ele não é um recurso nosso, não é um recurso que o município de Inatividade vai poder utilizar. Ele é um recurso da região noroeste para todos os municípios utilizarem. Então eles tomam importância na educação profissional permanente e no Planeja SUS, que são capacitações que o Estado ainda está definindo junto com a região, né, na assessoria de regionalização, o que vai ser feito a partir de um plano para poder executar. Então esse dinheiro está em atividade, ele vai tendo rendimentos. Então a cada quadrimestre eu dou prestação de contas dele também para o Estado, porque esse recurso fica aqui. Nesse período, importante salientar o que veio para específico Covid. Ao final de 2019, por isso que lá em dezembro toma uma importância alta, veio um recurso chamado FinanSUS, que é um recurso do Estado, que não é destinado para o Covid, que é uma soma de ações que o Estado definiu que ele precisava custear. Isso antes das discussões do processo de pandemia. Então, é um recurso específico que veio destinado, chamado FinanSUS, que soma uma importância de 1 milhão. O que veio a partir desse processo das discussões do novo coronavírus? A partir de janeiro, quando começou a pandemia, a gente discutia isso a nível central no Estado, tanto eu como a equipe da vigilância, a gente já começou a traçar os objetivos das ações que seriam realizadas na previsão do processo de pandemia que poderia acontecer, como de fato nós estamos passando por ele hoje. Então o Estado destinou R$1 milhão nesse quadrimestre, que foi específico para a criação dos centros de triagem, que foram os centros que estão lá no Centrinho, né, mais conhecido como Centrinho, e nos distritos de Ourana e Querendo, que já foram implantados e estão em funcionamento. Então esse recurso veio para isso, único e exclusivamente para a criação dos centros de triagem. E um outro recurso que veio do Ministério é um valor de MAC dobrado, que soma a importância de R$ 524.696,83 centavos, que foi destinado do Ministério para ações específicas de coronavírus. Então o que veio até hoje foram esses dois únicos recursos específicos para as ações de Covid. E dentre todos esses recursos que passam no Fundo Municipal de Saúde, tem um recurso dos prestadores, que bem nessa média dos R$ 524.696,83 centavos, que vem mensal. Isso é só de MAC, que vai pagar a PAI, que serve para pagar o Senon e para pagar também o Hospital de Natividade, a parte dos recursos SUS. Tá? Então tem todos esses recursos que transitam dentro do fundo, mas já tem destinação específica. Aí, aproveitando aqui essa questão do Rodrigo aqui, eu vou dizer para vocês que o recurso Covid, ele, além de todos os recursos, nós temos no portal de transparência tudo que é feito, tanto receita como despesa, está tudo lá registrado. E o Covid especial tem lá no portal de transparência da Prefeitura todo o gasto que está sendo feito para o Covid-19, tá? Vocês podem acessar lá o site da Prefeitura, o portal de transparência, e vocês vão ver lá tudo detalhado para melhor informação de vocês, tá bom? E também os demonstrativos são encaminhados para o controle interno, o Conselho Municipal de Saúde também, para poder fazer a análise desse demonstrativo. Agradeço ao Rogério. Agora a gente segue assim, com outra parte, que são períodos de auditorias,
nesse período que envolve o primeiro quadrimestre, não foram realizadas ou sofridas alguma auditoria, pode passar? Que não teve nenhuma no período. A gente, esse ano de 2019, tanto o ano de 2019 quanto o ano de 2020, até o presente momento, a gente não sofreu nenhuma auditoria, ou foi realizado cadastrar alguma no SISAUD, que é o Sistema Nacional de Auditoria, para poder realizá-la. Aqui agora a gente vai entrar na parte dos serviços, tanto da rede própria, contratada e conveniada. A gente tem no município 14 estabelecimentos por esfera de gestão, estabelecimentos tantos de o Centro de Atenção Psicossocial, unidades, 7 unidades básicas, 4 clínicas ou centro de especialidades e um hospital geral. Aqui no Clínica Centro de Especialidade vai ter o Centro de Especialidades Odontológicas, que é o CEL, vai ter o Centrino, vai ter o nosso próprio ambulatório, vai ter o PROASA, que também entra nessa especialidade, tá? Pode passar. E dentre eles, todos são de gestão municipal, a gente não tem nenhuma gestão dupla, que é quando o Estado e o município fazem termo de parceria para gerenciar alguma unidade, ou unidades estaduais dentro do município. Dessas unidades, a gerência são 11 do município e 3 são privadas. E essas 3 unidades privadas são a PAI, o Senon e o hospital, que são privados sem fins lucrativos. Tá? Pode passar. A produção de saúde da mulher, nesse período que começou o processo de pandemia, ela deu uma diminuída em comparação ao ano anterior, tanto que foram realizados 66 exames citopatológicos e 58 testes de pezinhos. Pode passar. O acompanhamento de gestantes, foram 121 gestantes acompanhadas. É importante destacar que todos esses dados que eu apresento são dados extraídos das próprias áreas técnicas, mas também de fontes oficiais do Ministério da Saúde. Nesse caso é o ESUS, que é o sistema oficial. Pode passar. Aqui a gente tem, entrando na média e alta complexidade, a gente tem o setor de controle, avaliação e auditoria, que tem o serviço social que faz alguns atendimentos para alguns exames que não são custeados pelo SUS, que precisam ser pagos pela Secretaria de Saúde. Então, nesse quadrimestre foram 120 exames, ou às vezes a assistente social precisa realizar visita a algum morador. O que eu preciso destacar aqui, que é importante, é a questão de PPI. PPI, para quem não é da área, PPI é uma programação pactuada integrada, que é uma definição, tanto física quanto financeira, dos quantitativos de exames, consultas e procedimentos que vão ser realizados para cada município, e isso é definido pelo Ministério da Saúde. Então, assim, vou dar um exemplo de um procedimento de PPI que é muito solicitado pela população, que são as ressonâncias. O município de Natividade, no cálculo realizado pelo Ministério da Saúde, ele tem pactuado para realizar via SUS pela PPI 60 ressonâncias ano, que não dá para poder atender, em média, a população do município, que é de 15 mil habitantes. Mas esse é um cálculo feito pelo Ministério e uma definição de quantitativos pelo Ministério. Nisso, faz com que o gestor precise contratar algum outro tipo de serviço, no caso, aqui na atividade é o SISNovo, para estar prestando esse tipo de assistência, porque o SUS acaba não dando conta pela PPI. O que aconteceu de problema, que eu acho que é importante destacar aqui também, são nas mamografias. Porque as mamografias anteriormente, as mulheres que fazem mamografia com rotina vão perceber essa dificuldade no serviço de saúde. Por quê? As mamografias eram custeadas por um fundo específico, que a gente chama de FAEC. O Ministério da Saúde, de 2019, de 2018 para 2019, ele cortou essa estratégia de financiamento. Então, o que isso quer dizer? A mamografia era cota livre. Então, todos os pedidos de mamografia e de rastreamento que chegavam para a secretaria poderiam ser marcados, desde que na faixa etária preconizada pelo Ministério, elas eram agendadas. Então, não tinha uma dificuldade para se agendar esse exame. Quando o Ministério mudou a lógica, o Ministério incluiu a mamografia dentro da PPI. Então, ele criou uma quantidade que vai gerar em torno, se eu não me engano, de 40 mamografias ano para a população. Então, isso dificultou um pouco o acesso,
principalmente tendo que contratar com outros tipos de serviço. Aqui no CTO, que é a parte da oftalmologia também, foram 42 exames. E aqui também a gente tem a questão do CTO, que é a parte de oftalmologia contratualizada do SUS, que é referenciado para o município de Itaperuna e que também foi diminuindo seus procedimentos, porque são procedimentos de caráter eletivo. Então somou apenas no quadrimestre 42. E os acompanhamentos tanto de quimioterapia quanto de radioterapia, esses procedimentos continuam sendo realizados porque não pararam. Tá? Tanto a cardiologia quanto a quimioterapia são procedimentos, mesmo que sejam eletivos, não tiveram serviços suspensos pelo Estado naquela resolução que eu citei. Aqui também a gente tem alguns exames que a gente contratualiza com o Hospital de Natividade, que são as colonos, as ultras, endoscopias, eletrocardiogramas. Os exames especiais são aqueles que passam por autorização aqui, são as amostras bioquímicas que passam por autorização da Secretaria, que também, comparado ao quadrimestre anterior, eles têm uma diminuição em virtude desse cancelamento. Mas assim, ainda estão sendo prestados, mesmo que de maneira diminuída, para evitar aglomeração dentro do serviço de saúde, mas está aqui uma apresentação deles. A atenção básica tem todas essas numerações que eu acho que não tem condições de a gente ficar aqui falando. Então, assim, para elucidar toda essa apresentação da atenção básica, eu fiz um gráfico comparativo, né? O setor de informática me passou um gráfico comparativo que fica mais fácil para a gente poder explicar. Pode passar. Então, assim, em vermelho é o terceiro quadrimestre, é o ano de 2019, é o que findou em dezembro. Em azul são as produções relacionadas ao primeiro quadrimestre de 2020, de janeiro a abril. Então a gente pode perceber que na maioria dos casos o terceiro quadrimestre está ultrapassando. Ele vai sempre ultrapassar. Por quê? Porque com essa resolução, muitos dos serviços, principalmente da atenção primária e saúde, que são executados pelas estratégias de saúde da família, os famosos PSFs, foram diminuídos durante a pandemia. Tanto as consultas quanto as rotinas, algumas rotinas que estavam sendo utilizadas foram diminuídas, principalmente no início da pandemia. O Estado parou um pouco os procedimentos, como foi o caso da imunização também. Algumas vacinas de rotina não estavam sendo realizadas. Por quê? Para evitar a aglomeração de pessoas na unidade. Então, por isso que a gente tem uma diminuição significativa. É importante sacar assim, para a gente não ficar caso a caso, eu tenho todas essas documentações, isso é de domínio público nos órgãos oficiais, nesse caso aqui o ESUS, então assim, as pessoas conseguem consultar isso na internet e podem procurar a gente também na secretaria, que a gente demonstra página por página e consegue explicar mais detalhadamente se vocês precisarem. Pode passar. Aqui eu entro nos procedimentos de urgência e emergência, aqueles que precisaram gerar internação, então a pessoa foi no hospital passando mal e precisou internar, e tem aqueles que são de urgência e emergência realizados a nível de pronto-socorro. Então, que foram totalizando no quadrimestre, os grupos de 0 a 4, que são os procedimentos cirúrgicos, eles totalizaram apenas 33 e os clínicos 150. Lá, aqueles da urgência que vão ser utilizados dentro do pronto-socorro já fazem um somatório maior, porque a urgência não para, a urgência continua realizando seus atendimentos. Então, só de procedimentos clínicos foram realizados 38.738 no quadrimestre. Então, assim, a gente já tem um aumento aí. Esses não vão ter diminuição, esses vão mesmo demonstrar um quantitativo mais fiel ao quadrimestre anterior, porque são procedimentos que não param. Pode passar. Aqui a gente tem já no caso o ambulatorial especializado, que são os procedimentos seletivos. Importante destacar aqui que é o grupo das órteses, próteses e materiais especiais, que a gente no mês de abril já deu 0. Então assim, isso demonstra o quanto o impacto que isso teve. Quem faz praticamente esses procedimentos aqui é o Senon e o nosso laboratório de prótese lá do CEL, que faz as próteses odontológicas. Então, assim, todos esses procedimentos já não estavam fazendo por conta, em virtude da pandemia, e que eles foram orientados a não estar realizando, né? Tanto pelo Ministério da Saúde como pelo Estado. Então, assim, os procedimentos vêm tendo uma diminuição ao longo do tempo. Esses procedimentos cirúrgicos aqui que continuam altos, são eletivos, não são cirurgias em si, são procedimentos ambulatoriais. Os curativos mais graves, que a gente chama de curativo grau 2,
que somam essa importância aqui, por isso que ele aparece de uma maneira maior. Mas os outros, se vocês perceberem, eles vão tendo um declínio durante o quadrimestre. Pode passar. Aqui também tem a produção de procedimentos eletivos, hospitalares, que teve uma diminuição no clínico, aumentou no cirúrgico. Por quê, gente? Porque as cirurgias eletivas foram canceladas, mas a gente entende que os partos, mesmo que sejam eletivos, não podem esperar. Então, esses procedimentos continuam. Então, assim, cancelaram cirurgias eletivas, mas não são todas, tá? Os partos, alguma outra cirurgia que não poderia aguardar, mesmo sendo eletiva, continua sendo realizado. Por isso, assim, que ainda tem um número. Mas a gente já percebe uma diferença. De março, quando sai a resolução da SES, para abril, que já teve uma diminuição. Então, isso aqui caracteriza mais o número de partos que vão sendo realizados no período. Tá? Pode passar. Assistência farmacêutica. A área técnica de assistência farmacêutica passou para a gente a informação. O que chegou de recurso federal? O que o Ministério da Saúde destinou para assistência farmacêutica no município de Natividade no quadrimestre? R$ 37.654,30. E o Estado destinou R$ 9.628,64. Esses são os valores definidos por uma média per capita, existe uma portaria para isso, que o Ministério da Saúde destina, assim como o Estado. E tem a parte do município que tem que sempre complementar, porque são valores muito pequenos. E o que a gente teve de gasto com medicamentos básicos, programas e curativos? No quadrimestre foram R$ 143.251,92 e de medicamentos judicializados R$ 74.481,39. Então, assim, esses recursos acabam o município tendo que assumir, porque o recurso federal e estadual acabam não conseguindo suprir. E existe muito importante falar da farmácia especializada. A gente tem 165 pessoas, porque o componente da assistência farmacêutica ele é dividido em medicamentos básicos, especializados e estratégicos. Os especializados são de competência do Estado, os básicos são aqueles medicamentos que são de competência do município que for ofertar para a população, e os estratégicos são de populações específicas, tanto pacientes que estão com tuberculose, pacientes que estão tratando de hanseníase, pacientes que estão tratando de alguma outra patologia, e o Ministério destina esses medicamentos para o município. Ele nem destina mais valor, ele manda os medicamentos através da área técnica responsável. Pode passar. Vigilância, que é a nossa última área técnica aí. A vigilância tem um trabalho, muito importante no território, que é o controle dos agravos, das doenças, dos vetores. Então, assim, a gente tem algumas metas específicas que a gente acompanha ao longo dos anos, do ano com a vigilância, e a gente vai separando ela a cada quadrimestre para facilitar. Então, a gente tem as unidades que prestam notificação de violência. Então, toda pessoa que sofre uma violência doméstica, uma violência sexual, ela pode procurar as unidades básicas de saúde como centro de vigilância para poder fazer essa notificação quando o profissional faz o atendimento. A gente tem 8 unidades prestando esse atendimento. A gente tem a questão da assistência às pessoas acidentadas, é sempre 100% essa meta. Por quê? Porque a gente garante a porta de entrada, que é o pronto-socorro, o município financia o pronto-socorro, para que toda pessoa que possa ser acidentada tenha acesso para ser encaminhado para o hospital de referência. Os partos foram realizados 56 partos cesáreos no período e 2 normais, e não houve nenhum óbito materno no período, tá? Isso é importante. Em tuberculose pulmonar bacilífera, a gente tem um caso nesse quadrimestre que está em tratamento, então assim, ele continua em tratamento. Na próxima audiência a gente já vai trazendo a evolução desse caso. E a gente tem que garantir 100% dos exames, então todo mundo que testa positivo para tuberculose precisa realizar exame anti-HIV, e isso é realizado, então a gente sempre alcança 100%. As doenças de notificação compulsória, que o Estado sempre transita numa meta de 80%, a gente alcança sempre 100% dessa meta. Pode passar. O número de AIDS em 5 anos, a gente é um avanço, a gente não tem casos de menores de 5 anos há bastante tempo, mas é um indicador importante de mensuração.
a hanseníase, os casos, a cura de hanseníase, a gente sempre tem conseguido alcançar 100%. Então, quando há o diagnóstico de hanseníase, todos os contatos precisam ser avaliados. Então, a gente pega e faz uma média também para ver se alcançou a proporcionalidade, que sempre precisa ser de 100%. Óbitos por dengue. A gente não teve nenhum óbito por dengue no período. E as visitas para dengue totalizaram 8.009 imóveis visitados. Por quê? No quadrimestre anterior foi maior, mas em virtude da pandemia, isso dificultou o trabalho dos agentes de endemia e também a enchente, que veio nesse período aí do quadrimestre. Então isso dificultou o trabalho dos agentes de endemias. E é importante destacar que a gente está num período de dengue, não só no período de Covid, que as pessoas precisam cuidar dos seus quintais. A gente também vai entrar num período aí da febre maculosa, que é uma questão de sazonalidade de agravos. Então, assim, para as pessoas perceberem os seus quintais, verem se tem água parada, evitarem ficar em beiradas de rios, onde a gente já tem mais, na atividade tem essa questão mais da febre maculosa. Então, assim, é um período da gente prestar atenção sobre isso também. A vacinação antirrábica canina não foi realizada ainda, né? A gente está no primeiro quadrimestre, a gente espera o Estado enviar as vacinas para poder realizar. E de um projeto, que era um projeto do município, né, de criar uma questão de castração de caninos e felinos, e no quadrimestre já foram realizados 68 procedimentos, tanto de caninos e felinos. E também uma questão da vigilância que é importante para a população, que é o consumo de água, né? A vigilância trabalha com isso também, analisando os coliformes totais, cloro residual e a turbidez. Foram coletadas 30 amostras nesse período, que também teve o seu serviço dificultado em virtude da pandemia, porque o laboratório central não é o Nutrius que faz a análise da água, o famoso LACEN, no Rio de Janeiro, que faz a análise de questão de coliformes totais, principalmente a matéria biológica, precisou utilizar todos os seus esforços para fazer a análise de amostras para coronavírus. Então, assim, a questão da água está mais parada, mas ainda está sendo coletada principalmente para os padrões de cloro residual e turbidez. Pode passar. Então, nesse quadrimestre, né, que compreende janeiro a abril, nós começamos também as discussões junto com a SES. A SES reuniu todas as áreas técnicas do Estado, em períodos diferentes, óbvio, para começar a discutir as ações que iam ser enfrentadas para o novo coronavírus que estava chegando no estado do Rio. Inicialmente, na primeira fala da SES, eles iriam construir um plano de enfrentamento, e como é um agente etiológico novo, os municípios não tinham nenhum tipo de preparo, contra o próprio Estado, contra o próprio Ministério da Saúde. A gente já consegue acompanhar isso nas mídias, para esse novo agravo. Então, assim, o Estado priorizou que no primeiro momento ele ia elaborar um plano e os municípios iam executar. E que com o tempo a gente ia adequando as nossas realidades dentro da sazonalidade e dos períodos de transmissão, como a Marília falou, que hoje a gente já entrou em período de transmissão comunitária. Que o que é isso? É quando a gente já tem a doença mitigada dentro do território e a gente já não tem como mais saber quem é o indivíduo que transmite e quem para o outro. Então, assim, é um período que demanda maior cuidado da população, por isso que a gente sempre reforça o uso de máscara, a higienização das mãos. Mas nesse período, o município de Natividade foi fazendo o acompanhamento, que a gente teve 2 casos confirmados em abril, então a gente já fez o acompanhamento desses contactantes, tanto dos casos confirmados quanto dos contactantes, para ver se iam desenvolver a doença. A organização dos centros de triagem, então foram criados 3 centros de triagem, o treinamento dos profissionais, tanto da barreira sanitária quanto das estratégias de saúde da família, junto com o CEREST, que é a nível regional, que é o Centro Especializado de Saúde do Trabalhador, que fica em Itaperuna, junto com o Núcleo de Saúde do Trabalhador do município, fez uma capacitação para os profissionais, como a questão do uso do EPI, como se organizar dentro das próprias unidades, a orientação aos estabelecimentos sujeitos à Visa, a vigilância sanitária foi nos estabelecimentos, fez orientação em relação à aglomeração de pessoas,
a higienização, a exigência de ter álcool em gel para as pessoas utilizarem. Então, isso tudo já foi sendo realizado. Porque, inicialmente, dentro de um processo de pandemia, a gente trabalha de formas segmentadas. Essa é a evolução natural da doença e do trabalho. Por quê? Primeiro a gente faz vigilância para depois fazer assistência. Então, assim, e depois, quando chega no processo, elas vão caminhando lado a lado. Mas esses são processos diferentes que precisam acontecer. E também, não menos importante, a orientação aos prestadores. Então, que alguns prestadores a gente parou os serviços deles, como é o caso do Senon da PAI, o hospital, porque não tem como parar. A questão da orientação aos prestadores, que foi para não funcionamento, para evitar o acúmulo de pessoas, a organização das suas filas e, principalmente, na área hospitalar, a organização e discussão com o prestador para a efetividade das ações, da organização do fluxo de atendimento dentro da urgência, principalmente daquelas pessoas que são respiratórios sintomáticos, para estar utilizando máscara, fazer uma outra entrada. Isso a gente tem ao longo desse período discutindo e tentando fortalecer. A nossa área técnica tem discutido junto com o hospital essa parceria para a gente conseguir concretizar essa assistência também a nível hospitalar, né? Fortalecer essa assistência a nível hospitalar. Pode passar. Tem as inspeções de vigilância sanitária que precisam acontecer. Então, foram 19 estabelecimentos visitados, 4 denúncias atendidas, 18 alvarás emitidos, 1 estabelecimento cadastrado e uma atividade educativa sobre a população, que já não podia mais realizar atividade educativa, evitar aglomerações no território. Pode começar. Imunização, a gente tem todo um perfil de imunização que está baixo. A gente tem algumas vacinas que a gente alcança o maior de 100%. Por quê? Porque a gente acaba vacinando pessoas de outros municípios, que às vezes faltam no município vizinho e eles vêm e vacinam aqui. Então entram na nossa conta, por isso que extrapola. A gente vacina a nossa população e sempre quando tem alguma sobra de vacina, a gente consegue vacinar uma pessoa de um município vizinho. Isso não quer dizer que falte vacina para a população residente, porque a vacina é enviada para a população residente. Mas sempre sobra alguma vacina, então assim, ou uma pessoa não vai vacinar, recusa vacinar, porque a gente sabe que existe isso ainda, de um movimento anti-vacina, mas aí a gente acaba vacinando essas pessoas, porque essas amostras são materiais caríssimos que não podem se perder. Então o Estado autoriza essa imunização de pessoas de outro município, quando o próprio Estado mesmo não referencia para a gente. Ele liga, entra em contato com a coordenação de imunização e avisa, olha, vai encaminhar uma criança de tal lugar para poder ser vacinada aí, porque o município deles não tem vacina. Tá? Então, assim, a gente tem metas a cumprir, mas isso são metas anuais, então, assim, não vou ficar especificamente aqui em cada vacina, porque senão a gente pode demorar. Isso, a coordenação de imunização tem relatórios, que alguém precisar também pode procurar a coordenação de imunização, ou pode me procurar, que eu tenho todos os dados consolidados. Pode passar. Aí pode passar. E nesse período agora a gente já teve a questão da influenza, que foi a campanha adiantada pelo Ministério da Saúde, principalmente para o público idoso, para os profissionais de saúde, e agora já está destinando mais aos outros públicos, como crianças, né, gestantes, puérperas. Então, assim, a meta inicial era 90, e nos profissionais de saúde e idosos a gente até ultrapassou a meta também. Pode passar. E, por fim, não menos importante, a gente tem alguns indicadores que são passíveis de monitoramento durante o quadrimestre. Que são isso? São indicadores que vão sendo, para a gente da área técnica de planejamento, importante para a gente avaliar se a política está sendo cumprida, se ela não está sendo cumprida. Se a política está sendo de fato executada, política que eu falo, política de saúde, se está sendo de fato executada ou se vai precisar implementar uma nova. Então a gente tem a meta de condicionalidades de acompanhamento das unidades de saúde da família, né? A atenção básica é 100%, a saúde bucal é 100%, o número de unidades de violência que podem notificar são sempre 8, a gente alcança 8, óbitos maternos investigados. Todos os óbitos, quando a gente fala em vigilância, toda pessoa que vem a óbito no município precisa ser investigado esse óbito. Principalmente quando a declaração de óbito, a gente chama de DO, vem com uma causa não tão definida. Então a gente pega e faz uma avaliação desse óbito, faz alguma amostra, se tem algum exame para chegar, procura a família para coletar essa informação. Por isso que às vezes a gente divulga após um óbito, a pessoa inicialmente havia falecido disso, e depois a vigilância vem e mostra que faleceu de uma outra causa.
Então, assim, nesse período a gente não teve nenhum óbito. Óbitos em mulheres em idade fértil, todos foram investigados, que são MIFs, então todos sempre que ocorre a gente precisa investigar isso, e por dengue não ocorreu. Pode passar. Aqui a gente encerra a audiência pública do primeiro quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde, né, que tem como secretária Marília Serrano. A minha área é a área técnica de planejamento de saúde, que é uma área responsável pela condução de políticas públicas de saúde, tanto as já existentes como a criação de novas e o dimensionamento e apoio nos processos de contratualização. Então, assim, se alguém precisar de alguma informação, pode me procurar na Secretaria de Saúde. A gente trabalha aqui no terceiro andar, então, assim, é fácil encontrar. Meu nome é Rodrigo, então qualquer informação que precisar, a gente está à disposição da população. Tá? Muito obrigado.